Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença. Estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Boa tarde a todos. Mais um sábado que nos encontramos distantes uns dos outros. Ainda não é possível nos reencontrarmos na Casa da Esperança Chico Xavier, mas estamos aqui unidos pelos nossos corações, pela nossa fé, pela nossa doutrina tão importante. E pelo menos Deus nos concedeu nesse momento de pandemia os meios virtuais de nos comunicarmos. Isso é muito importante para todos nós, faz parte do nosso progresso material no nosso planeta. E apesar de estarmos passando por essa pandemia do coronavírus, devido a uma necessidade para a evolução dos nossos irmãos, da nossa população, do nosso planeta, de todos os humanos do planeta, é necessário que passe por esses momentos, porque nós estamos nesse momento de transição, passando desse mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E tudo que Deus concede no nosso caminho, eu tenho certeza que para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, que é Pai, a Jesus, nosso irmão, que trouxe tantas coisas importantes para nós, aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos espíritos protetores, e vamos agradecer por mais um sábado que nos reunimos por meios virtuais e unidos pelos nossos corações, pela nossa fé em torno dessa doutrina tão importante, tão grandiosa que é o Espiritismo. Nós só temos que agradecer e continuarmos a nossa caminhada equilibrados, com fé, com resignação e na certeza que tudo que surge no nosso caminho, todas as pedras, são remédios para o nosso crescimento, para o nosso melhoramento. Eu rogo ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior, que nos intua positivamente para que possamos desenvolver essa exposição doutrinária, que possa ser entendida, compreendida, apesar do tempo curto. Nós não somos especialistas nessa área, mas rogamos ao Pai que nos auxilie e alguma coisa nós vamos apresentar de importante. Muito obrigado, que assim seja. Meus queridos irmãos, hoje o assunto que caiu para mim
é a depressão. Nós estamos vivendo agora esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Até no dia 10 foi o dia de prevenção ao suicídio, que passou há 2 dias atrás, e é um mês que todas essas coisas que poderiam levar ao suicídio, nós estamos falando e comentando nos nossos estudos de sábado. E o meu seria a depressão sob a ótica espírita. Então a depressão é um assunto, faz parte da área da medicina, e que o ideal seria se os médicos falassem, um médico espírita, alguém, e o nosso tempo é curto aqui para nós falarmos alguma coisa. Eu fiz algumas pesquisas, fiz algum estudo, alguma coisa, e vi que a depressão é uma tristeza muito grande, muito profunda. As pessoas ficam muito tristes e tentam se isolar, as pessoas ficam quietas, muitas vezes não se comunicam, perdem o apetite, preferem os lugares escuros e tantas outras coisas que a gente sabe que as pessoas depressivas às vezes ficam revoltadas, outras ficam totalmente relaxadas, quietas, isoladas, tristes, uma tristeza bem profunda. E isso é conhecido como depressão. E a gente no Espiritismo sabe que a depressão é algo que deve ser tratado pela medicina. Nós sempre falamos dentro do Espiritismo que todos os casos de doença física, de doença do corpo físico, deve ser sempre tratado pelos médicos. Procurar um médico, fazer o seu tratamento, e a depressão é um dos casos que a gente aconselha que as pessoas... Mas não quer dizer que o Espiritismo não seja necessário estar ao lado dos nossos irmãos depressivos que comparecem na casa. Dentro dos estudos que a gente tem feito, dos nossos palestrantes, como o Divaldo e tantos outros irmãos conhecidos, dentro da própria doutrina, dos livros, a gente vê que o Espiritismo não faz curas. O Espiritismo nos faz com que nós possamos nos curar, nos compreendermos, porque tudo que acontece em nossas vidas são efeitos de alguma coisa, e o Espiritismo nos esclarece tanto que à medida que nós vamos estudando, assistindo palestras, participando das exposições doutrinárias, participando de tantas palestras, agora que nós estamos nesse isolamento, mas estamos unidos pelos meios virtuais, temos assistido tantas palestras importantes e boas e necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E a gente vai se conhecendo, vai se compreendendo e descobrindo por que nós estamos passando por certas coisas, certas necessidades, certas angústias, certos sofrimentos. E a depressão é algo que a gente pode compreender. E muitas vezes as pessoas, até irmãos espíritas, acham que a depressão é causada por uma espécie de obsessão. Mas na realidade não é. A depressão até ela não é causada, vamos dizer, pela obsessão. Claro que muitas vezes os casos obsessivos podem levar os nossos irmãos a uma depressão. Mas também é uma coisa do psique, é uma coisa psicológica que deve ser tratado com os psicólogos, com os psiquiatras, com quem é especializado nessa área. Mas muitas vezes a depressão leva a nós nos entregarmos, abrirmos esse sofrimento, essa queda, esse caimento, essa tristeza profunda, nos leva a que os nossos irmãozinhos inferiores, que nós vivemos cercados de espíritos inferiores, esses irmãozinhos venham chegar próximo de nós e nós estaremos receptivos para esses irmãos. E até pode nos levar a um problema de obsessão. Uma obsessão simples e depois, se não for tratada, pode ser piorar, pode ser até chegar a uma subjugação. E a depressão pode levar até a morte. Por isso que é necessário a todos os nossos irmãos, quando estiverem independentes de caminhos religiosos,
procurar o médico, procurar o remédio, porque às vezes no momento que nós estivermos medicados, nós teríamos a consciência melhor para podermos orar, para podermos agradecer a Deus, para podermos compreender por que nós estamos passando por essa situação. E através dos estudos espíritas, a gente vê que muitos casos chegam a durar toda a existência, essa tristeza profunda, depressiva, dura toda a existência corporal enquanto que nós estamos vivendo essa encarnação, uma encarnação. E às vezes esses irmãos depressivos desencarnam e continuam no mundo espiritual na mesma situação e reencarnam novamente na situação. Porque é no inconsciente que isso é guardado. Todas as coisas que nós passamos, que nós fizemos, que depois nós nos arrependemos, e esse arrependimento, essa tristeza profunda daquilo que nós fizemos, aquilo fica gravado no nosso inconsciente, e na próxima vida a gente vai sentindo e vai desabrochando esses problemas todos. Kardec, já desde aquela época, quando Freud tinha apenas 1 aninho, Kardec já colocou no nosso Evangelho, no capítulo 5, dos bem-aventurados os aflitos, e na parte de melancolia. Ali ele já falava das tristezas profundas, algo que a gente carregava conosco e através dos tempos, através das nossas vidas. E a necessidade do Espiritismo faz com que nós nos compreendamos, que nós nos entendemos, nós começamos a entender por que a gente passa por tantas coisas. E aí nós temos que fazer a autoanálise, nos analisarmos, independente de irmos no médico, independente de tomarmos os remédios que os nossos médicos nos receitam, nós temos que, como espíritas, como as pessoas que nos levam, às vezes na Casa da Esperança, nas casas espíritas, quando estão nesse estado depressivo, ela tem que ter a vontade de se melhorar, de tentar. E à medida que nós vamos estudando, nós vamos ganhando firmeza para superarmos essas dificuldades que surgem no nosso caminho. Tudo faz parte da evolução. As dores são necessárias para que nós possamos nos compreendermos e nos melhorarmos. E esses casos depressivos que vêm de muitos e muito tempo, às vezes surge tem vários tipos de depressão, e o momento por uma perda, pela morte de um familiar, a morte física de um familiar, a pessoa se sente depressiva. Na morte, no caso de separações de casais, no caso de a morte de um filho, a morte física de um filho, a separação física, tantas outras coisas, que a perca de empregos, as pessoas, problemas econômicos, problemas sociais, às vezes geram uma depressão, mas é um caso mais suave. E esses casos mais profundos que eu estou falando, que fica impregnado no inconsciente, que o espírito carrega consigo por muito tempo, às vezes muitas vidas, isso é o problema maior. É isso que nós estudamos, que devemos nos transformarmos. A gente fala muitas vezes nós fazermos a reforma íntima ou a transformação moral, como consta no nosso Evangelho. E através da transformação moral, de nós que nos compreendermos, nos entendermos, nos reconhecermos, aí nós vamos melhorando, nós vamos nos tratando. Então nós que geramos a nossa cura. O Espiritismo não vai fazer milagre, porque se nós estamos passando pelas dores, são remédios necessários, mas o Espiritismo nos esclarece a necessidade de nós passarmos por essas dificuldades, a necessidade de nós passarmos por essas dores. E nós devemos ter a resignação, sermos resignados para aceitar essas provas, para que possamos expiar os nossos erros passados. É lógico que o passe magnético, o tratamento espiritual, é muito, muito importante nos tratamentos depressivos, nos tratamentos da depressão. É bom que nós possamos ir no centro espírita, receber o nosso passe,
tomar a água fluidificada e fazermos prece. A prece sempre vai ser importante. A prece vai ao Pai, a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, e através da prece nós ganhamos a resistência de superarmos e evitarmos uma obsessão devido ao problema de depressão que nós estamos. Porque se nós não fizermos preces em situações depressivas, nós estamos abertos, abrimos as portas, como nós costumamos dizer, abrimos as portas, e esses irmãozinhos, às vezes até por irmãos brincalhões, irmãos que não são nossos inimigos espirituais, mas gostam, se divertem com o sofrimento dos outros, e nós andamos aqui no nosso planeta cercado de espíritos. A gente, como já foi comentado, que nós andamos nos acotovelando com os espíritos, e as nossas sintonias são necessárias serem elevadas para que os espíritos que nos cerquem sejam os bons espíritos. E a prece é uma maneira de nós elevarmos ao Pai, para que esses irmãozinhos que estão ali se divertindo com o sofrimento dos outros, eles não consigam ultrapassar as barreiras até nos atingir. Mas a depressão deve ser sempre tratada pela medicina, analisada pelos médicos, porque muitas vezes, mesmo que nós tenhamos a vontade de ir no centro espírita, sejamos espíritas, mas muitas vezes nos momentos depressivos, de tristeza profunda, de angústia, nós não temos força para fazer nem mesmo uma prece. Eu já passei por essas dificuldades muitas vezes, há muito tempo atrás, quando o que me levou para o espiritismo foi um momento de depressão que surgiu do nada, surgiu de repente, e eu aprendi, foi quando fui levado, agradeço a Deus, para conhecer um centro espírita, e onde eu fui muito bem orientado no atendimento fraterno. E lá me disseram que eu deveria fazer preces constantemente, levar o meu pensamento a Jesus. E eu sentia muitas vezes que quando eu estava em qualquer situação inferior, passava por um hospital, por um cemitério, por uma pessoa depressiva, doente, qualquer coisa, aquilo me tocava profundamente. Então eu estava com as portas abertas e eu atraía os irmãozinhos inferiores. E através, muitas vezes, eu não podia nem fazer prece. E aí eu não conseguia fazer prece, e eu dizia só Jesus, Jesus, Jesus. E aquilo ia passando, e Jesus me ampare. E aquilo eu ia me acalmando, e ficava tranquilo novamente. Mas muitas vezes, aí eu procurei um médico também. E quando eu tinha essas necessidades, esses momentos difíceis, eu tomava um remedinho receitado pelo médico, porque os médicos também estão intuídos pelo mundo espiritual. E é importante que a gente procure cada um na sua área. E aí o Espiritismo, como eu já falei, ele não está aqui para fazer cura, ele está para nos prepararmos, para nós nos curarmos. E a gente tem que tentar, na vida que nós estamos levando hoje, tentarmos não provocarmos nada que possa ficar no nosso inconsciente, que possa perdurar através dos tempos. A depressão é algo que vem do passado, não é que nem a ansiedade. A ansiedade é por algo que vai acontecer para o futuro. Nós somos ansiosos por alguma coisa e ficamos... isso que é ansiedade, é uma coisa para o futuro, mas a depressão é algo do passado. Então é isso, nós não podemos preparar agora, fazer qualquer coisa que possa gerar uma depressão no futuro. Então é isso, a parte técnica, a parte da medicina, eu não estou tocando aqui nesse sentido. Eu estudei, eu li bastante coisas sobre na área técnica da medicina também, e por que gera depressão no nosso inconsciente, os problemas psicológicos, tudo, mas isso não é a nossa área. Então é isso que eu gostaria de falar com os nossos queridos irmãos. Vamos nos preparar, vamos plantar sementes boas, vamos plantar flores para colher as flores. Não vamos plantar espinhos, porque o que nós fizermos hoje, às vezes problemas familiares, tudo que nós fizemos, briga em família,
com amigos, com pessoas desconhecidas, qualquer um. E é isso pode nos gerar uma coisa futura, uma depressão futura. Quando nós estivermos nos arrependendo disso tudo, nós podemos ficar depressivos. E a depressão não é algo novo, e é o mal do século, como dizem. Como muitos estão falando, e muitos comentários é dito que a depressão é a doença do século. Desculpe, é o mal do século. Mas a depressão é uma coisa que existe há muito tempo. Diz que desde o tempo de Pedro, quando ele negou Jesus por 3 vezes, depois ele ficou depressivo. O próprio tantos outros que viveram naquela época passaram por depressões, por tristezas profundas, e Pedro passou por tristeza profunda. O próprio me deu um tantos outros que fizeram tantas coisas erradas e depois se arrependeram, passaram por tristezas profundas, e ao longo dos tempos vem acontecendo a depressão, mas só que agora, nos últimos tempos, que ela está sendo estudada, que ela está sendo medicada, que ela está sendo orientada para que as pessoas possam sobreviver a isso. E hoje, uma das coisas, por que falam que é o mal do século? A depressão, porque a depressão, nós vivemos esse momento agitado de transição planetária, desse momento que o nosso mundo, nosso planeta está passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, nesse momento acontecem tantas coisas. O próprio coronavírus, essa pandemia que está acontecendo, as pessoas ficarem em casa, esse distanciamento social, isolamento social, muitas pessoas se levam à depressão. Mas é uma depressão simples, não é algo que já venha de muitos e muitos anos. Então é o momento de nós nos cuidarmos, elevarmos constantemente o nosso pensamento, pensarmos em Deus, agradecer ao Pai por tudo que nos oferece, até mesmo pelas dores, pelas doenças, pelo próprio coronavírus, que é uma experiência grandiosa que nós temos. Hoje a gente vê que essa pandemia está fazendo com que outras coisas sejam evitadas. Hoje eu estava comentando com uma pessoa que até mesmo antes a gente via nessa época de inverno, e ainda mais esse nosso inverno atípico, que teve dias que estava 2 graus e 2, 3 dias depois estava 27 graus. E aí a gente via que em épocas passadas, em anos passados agora, os hospitais enchiam por problemas respiratórios, problemas de gripe, problemas de tantas coisas. E a gente não vê esse ano pelo uso da máscara. Nós estamos nos educando. E o momento que nós usamos a máscara para nos protegermos do coronavírus e lavarmos as mãos constantemente e usarmos o álcool gel, nós estamos nos protegendo de outras doenças. Isso tudo nos auxilia. Nada é por acaso em nossas vidas. Tudo faz com que nós venhamos a crescer cada vez mais. E o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, essa terceira revelação, essa revelação que Jesus disse que viria para nos consolar, realmente nos consola. Quem é espírita é um privilegiado. Quem é espírita tem que agradecer a Deus todos os dias pelo momento que está passando, por saber viver o momento, por saber viver as dificuldades, por saber compreender, por saber se autocurar, porque tudo que acontece a nós são efeitos de causas anteriores, senão o Pai não permitiria que nos aconteça. Quem não plantou espinhos, não colhe espinhos. Quem plantou flores, colhe flores. E nós, como espíritas, já compreendemos, mesmo que aconteça alguma coisa, as dores, as perdas que geram tanta depressão, as mortes de familiares, as separações, as angústias, os problemas de amor entre as pessoas, de relacionamento entre as pessoas, às vezes um corte de relacionamento, uma separação de casais, tantas coisas geram tantos sofrimentos, tanta depressão, tanta tristeza, e o Espiritismo nos prepara para tudo isso, nos auxilia a sermos fortes e firmes e resistirmos todos esses percalços que surgem no nosso caminho.
Sobre depressão, nós poderíamos falar muitas coisas. Temos que saber que a depressão é essa tristeza profunda, como no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 25, que é melancolia, ali a gente já compreende. E a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec nos fala que a gente está aqui para espiar-os e para vencermos as provas também. Então é para isso que a gente está aqui, para vencer. E quando a gente sente, é difícil a gente fazer alguma coisa para alguém que está depressivo. É difícil a gente tentar resolver para eles. Por isso que a necessidade do remedinho dado pelo médico, que no momento que ele está tranquilo, aí ele pode raciocinar melhor. Mas o negócio é assim, nós não nos abatermos. Quando a gente sente no início desses problemas mais leves de depressão, nos casos de perdas familiares, dessa tristeza profunda que surge de repente em nós por algum motivo próximo, agora, então é bom nós evitarmos. Vamos abrir, em vez de irmos para um quarto escuro, vamos abrir as janelas, vamos pegar a luz. Agora não tem muito sol, mas vamos pegar a luz, olhar a chuva, e quando tem sol, vamos deixar o sol entrar em nossas casas, nos cobrir de sol, de luz, de energia, porque tudo é importante em nossas vidas. Nós precisamos aproveitar aquilo que o Pai nos oferece, que Deus nos oferece. Vamos, em vez de baixarmos as nossas cabeças, ficarmos tristes, vamos levantar as nossas cabeças, vamos esboçar um sorriso, mesmo que não tenhamos vontade de sorrir, que estejamos tristes, profundamente tristes, mas se nós pudermos, vamos tentar esboçar um sorriso, fazer um sorriso, mesmo que não seja muito verdadeiro, e de repente a gente começa a forçar o sorriso quando devia estar sorrindo de verdade do nosso próprio sorriso forçado. Então é isso que a gente tem que fazer, vamos lutar por nós. Nós não podemos nos entregar nunca. Nós temos um Pai maravilhoso, nós temos Deus, nós temos um Mestre Jesus que veio aqui há mais de 2000 anos atrás e continua os seus ensinamentos, continua nos servindo cada dia. Cada dia que nós lemos o Evangelho, que lemos as Escrituras, a gente aprende coisas novas, mesmo que se repita, mesmo que a gente leia as mesmas coisas, através daquelas leituras, daqueles estudos, nós aprendemos coisas novas, nós compreendemos as coisas boas que estão no nosso caminho. Nós temos os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais, e eles estão constantemente nos falando, e à medida que a gente vai estudando, participando, a gente começa a escutar os nossos irmãos espirituais, a gente começa a ver, e às vezes eu vejo que não é coisa minha, é eles que estão me falando, porque eu já vejo que às vezes eu sou chamado a atenção, não é assim, tenta melhorar, tenta fazer alguma coisa, tenta fazer algo melhor, alguma coisa melhor, te corrige, não é assim. E a gente começa a compreender, isso nos dá força, vai formando uma barreira em torno de nós, para nos protegermos dos percalços da vida. E a depressão é algo que nós podemos proteger. Então, nós como espíritas, quando tivermos problemas de depressão, é necessário, agora nós estamos em isolamento social, e a própria Federação Espírita Brasileira pediu esse afastamento todo, que as casas fiquem fechadas para evitar aglomeração, para que mas nós temos a parte virtual. E nós temos, no momento que nós estivermos em prece, nós estaremos recebendo um passe. No momento que a gente estiver em oração, em prece nos nossos lares, nós estaremos recebendo o passe. Os bons espíritos, Deus e Jesus, estarão em torno de nós, nos mandando energias positivas para o nosso melhoramento. E é isso que nós precisamos fazer, nos unirmos, ligarmos, orarmos a Deus e pedirmos muita proteção, muita luz. Mas não precisamos nem pedir, nós precisamos agradecer. E agradecer é a coisa mais importante nas nossas vidas como espíritos encarnados. Agradecer por tudo, pela nossa família, pela chuva, agradecer pelo sol, agradecer pelas perdas, pelas dores, pelas pedras do caminho, porque tudo faz com que nós aprendemos um pouco mais. Então vamos continuar agradecendo. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos nossos benfeitores espirituais
Agradecemos aos nossos queridos irmãos que hoje não estamos nos olhando nos olhos, mas estamos ligados pelos nossos corações, estamos ligados pelos nossos pensamentos, estamos unidos pela nossa fé, e estamos unidos pela essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. E espero que todos os irmãos que estiveram presentes assistindo a nossa reunião desse sábado, 12 de setembro, que possam aproveitar alguma coisa. Não falamos tecnicamente, mas falamos um pouco como nós podemos, como espíritas, encararmos as dores de uma depressão, mas sempre respeitando a área médica, a área da medicina que é necessária, dos psicólogos, dos psiquiatras, sempre respeitando, mas vamos fazer com que também façamos o nosso tratamento espiritual através dos passos magnéticos e agora que estamos afastados da casa fisicamente, através das nossas preces, das nossas orações e nunca ficarmos isolados. Qualquer sentimento, vamos dividir com nossos familiares, vamos dividir com os nossos amigos, vamos dividir com as pessoas que nós confiamos, para que possam nos ajudar. Vamos escutar alguém que possa nos trazer uma palavra amiga, uma palavra de otimismo, uma palavra de força. Não vamos ficar calados nunca e não vamos nos isolar nunca. Deus nos fez para que possamos viver em sociedade, então vamos viver em sociedade recebendo as bênçãos do Pai. Que Deus, Jesus e os bons espíritos nos abençoem nesta tarde de sábado, que todos os nossos irmãos possam receber as bênçãos do Pai. Hoje não temos o passe direto, mas tenho certeza que nesse momento os senhores e as senhoras em suas casas estão recebendo o passe espiritual diretamente do mundo espiritual, que todos os nossos irmãozinhos em dificuldades, os irmãos que estão sofrendo pela doença do coronavírus, que possam ser atendidos, que possam receber o nosso magnetismo, as nossas energias positivas. Que Deus os abençoe e que todos que passam por essas dificuldades possam compreender que isso também é um remédio, que vai auxiliar no seu progresso espiritual. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma ótima semana e até o próximo sábado. Muito obrigado e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, por me escutarem esses momentos. Muito obrigado e que assim seja, Senhor.